Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Karine Veras. Em nossa aula de hoje, nós vamos estudar situações relacionadas à etapa de julgamento no âmbito de todo o processo licitatório. Ou seja, para fins de julgamento, como ocorrem essas etapas de desclassificação, como é que se dá o desempate, vamos analisar a definição do resultado. Tudo isso nós iremos estudar de acordo com a nova lei das licitações. Vamos imaginar, pessoal, que a licitação ela está acontecendo e o licitante ele fez sua proposta. E agora, como é que nós vamos julgar essa melhor proposta? Então, gente, é sobre isso que nós vamos estudar hoje. Afinal de contas, nós vamos ter que entender os critérios de julgamento, que são o quê? Esses critérios eles são essenciais para o adequado processo licitatório. Então, gente, se a gente observar a Lei 14.133, depois que é ultrapassada aquela fase de apresentação das propostas, ou então que são esgotadas as ofertas de lances, teremos lugar o quê? A fase de julgamento das propostas. Então, gente, o julgamento é o quê? Ele é um ato administrativo vinculado. Por quê? Porque ele vai buscar selecionar a melhor proposta com base naqueles critérios objetivos que foram estabelecidos legalmente. Vocês devem lembrar que a licitação, ela segue o princípio da adoção de critérios objetivos, e esses critérios, eles orientam a seleção da proposta que é apta a gerar o resultado mais interessante para a administração. Então, gente, se a licitação ela tem como objetivo selecionar aquela proposta que é mais vantajosa, o julgamento das propostas é exatamente o momento em que essa vantagem é avaliada. E, professora, como é que essa vantagem pode ser analisada? Gente, a medida dessa vantagem ela é dada exatamente pelos critérios objetivos de julgamento, referência para avaliação das propostas que já foram estudadas, né? Que nós já estudamos. E, professora, vocês devem estar assim, e as propostas, elas podem ser desclassificadas no momento de uma avaliação? Sim, pode. Sabe quando? Se elas forem consideradas inaceitáveis lá no termo da lei. Vou explicar para vocês aqui como que elas são desclassificadas. Vou explicar umas situaçõezinhas. Primeiro, se elas apresentarem vícios que são insanáveis, desobediência às especificações técnicas e os preços inexequíveis. Uma segunda situação, né, são aquelas que estejam acima do orçamento estimado e também que não tiverem sua execuibilidade demonstrada quando foi exigido. Se estiverem em desconformidade também com outras exigências do edital. E, professores, se empatar, como é que vai acontecer? Empatou a licitação, e aí? Gente, um ponto importante em relação ao julgamento da proposta é exatamente a análise dos critérios de desempate, se houver um empate entre duas ou mais propostas. Vamos lá que eu vou explicar para vocês. Para começar, destacamos que seguem vigentes as regras de preferência para a contratação de quê? Microempresas e empresas de pequeno porte, que estão lá naquela Lei Complementar 123, certo? Vocês também devem examinar a Lei 14.133 no artigo 60. Por quê? Porque estabelece que devem ser utilizados os seguintes quesitos nessa ordem, certo? Vamos ver. Primeira, disputa final em que os licitantes empatados podem apresentar uma nova proposta, em um ato contínuo, a classificação. Uma segunda situação, né, é a avaliação daquele desempenho contratual prévio daqueles licitantes, para a qual, preferencialmente, são utilizados registros cadastrais para atestar o cumprimento de obrigações legais. Uma terceira situação é o desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho. Uma quarta situação é o desenvolvimento pelo licitante
de programa de integridade conforme orientações, né, de todos aqueles órgãos de controle. Aí lá vem vocês de novo. Professor, e se mesmo assim permaneceu o empate? Eita, vamos lá. Não havendo desempate, com base nesses critérios que eu acabei de falar para vocês, sabe o que vai acontecer? Será assegurada preferência em igualdade de condições sucessivamente aos bens e serviços que sejam produzidos ou prestados por quem? Primeiro, pelas empresas que são estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal daquele ente licitante, ou no caso de uma licitação realizada por um ente municipal, lá no território do Estado em que o município se localiza. Um segundo critério, né, também de desempate, são empresas brasileiras. O terceiro critério também são empresas que elas façam investimento em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país. Uma quarta situação também, que é um critério de desempate, são aquelas empresas que elas vão comprovar a prática de uma mitigação ambiental, que são relativas à redução daqueles usos de recursos naturais e das emissões de gases, né, que são todos aqueles poluentes do efeito estufa. Por fim, pessoal, vou falar para vocês de uma inovação da Lei 14.133, que vocês podem encontrar lá no artigo 61. O artigo 61, ele vai dizer para vocês, estabelecendo que uma vez que seja definido o resultado do julgamento, a administração, ela pode o quê? Ela pode negociar condições que sejam mais vantajosas com o primeiro colocado. Assim, gente, a negociação, ela se dá após aquele resultado do julgamento com o primeiro colocado. E é possível também estender aos demais, aos outros? Sim, gente, isso é possível. Essa negociação, ela pode ser feita com os demais licitantes, mas vai ser observado a ordem de classificação que é estabelecida inicialmente. Mas essa situação somente vai ser possível se a proposta do primeiro lugar ficar acima, né, desse limite máximo após a negociação. E, professor, e toda essa negociação já que é permitida, quem é que faz? Pessoal, o responsável por essa condução da negociação é exatamente o agente de contratação, ou então aquela comissão, que também às vezes é uma comissão que compõe toda a equipe de contratação. Então, após que seja concluído esse resultado dessa negociação, o que vai acontecer? Vai ser divulgado a todos aqueles licitantes e vai ser também anexado aos autos do processo licitatório. Então, pessoal, é com essa observação que a gente pode concluir um pouco, né? Eu acredito que tenha ficado bem esclarecido para vocês, porque nós estudamos aqui o desenvolvimento dessa etapa de julgamento do processo licitatório. Analisamos esses tópicos que falam da desclassificação, até falamos também do empate e da definição do seu resultado. Então, eu sempre digo para vocês que para complementar a nossa aula de hoje, vocês podem estudar o material de apoio, fazer uma revisão, né, fazendo uma leitura nos e-books sobre tudo que nós estudamos. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem fazer o uso da tutoria que é disponibilizada para vocês também, tá certo? E eu desejo ótimo estudo para vocês e eu encontro com vocês em nossa próxima aula. Um abraço!